Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um podcast que a gente fala sobre os temas do mundo corporativo, como comunicação interna, cultura organizacional, liderança. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que vai falar sobre comunicação, sobre relações de trabalho e compliance. Antes disso, eu queria dizer, não esqueça, eu vou fazer um pedido especial para você que está nos acompanhando aqui nessa série de conversas, para que você que você acione, né, o sininho do YouTube, para que você comente, para que você faça seus comentários, que você compartilhe também esse material com seus colegas, sempre assuntos coligados a você, que acho que faz bastante interessante para o mundo corporativo. E antes de conversar com o Kleber Izzo, eu também queria fazer destaque de 3 parceiros que estão nos apoiando nesse programa, né, nessa série 2024 do Comunicação Interna Sem Fronteiras. Primeiro, a Progic. A Progic, que é uma empresa que ela conecta 100% dos seus colaboradores. Eles têm uma plataforma multicanais, plataforma de comunicação, que seja a TV corporativa, né, a famosa TV corporativa, os aplicativos, a newsletter. Eles atendem hoje mais de 650 empresas, né, no Brasil todo, como a Michelin, como a Balduco e como a Renault. E também está presente em outros 30 países. Para você conhecer um pouquinho mais da Progic, vamos assistir esse vídeo? Vivemos em um mundo de novas conexões. A informação antes privilegiada, agora exposta, ao alcance dos olhos, na palma da mão. A comunicação nas organizações antes hierárquica, controlável, agora em rede, veloz e indomável. Esse é o novo mundo da comunicação corporativa. Agora, imagine uma guinada. Vamos supor que você seja capaz de criar uma história que toque sua empresa. Que cada colaborador compreenda o propósito de estar ali, dos valores que os unem. E vamos supor que você abra espaço para que as vozes individuais se juntem e que essa narrativa conecte pessoas, traga harmonia, senso de comunidade e pertencimento. A nova comunicação, influenciada, estrategicamente direcionada para o crescimento comum. E, finalmente, você consegue medir, avaliar e impulsionar para novos resultados. Aqui é onde você está hoje. Conte com a Progic. Obrigado, Progic. Também queria agradecer a Sotile. A Sotile é uma clínica estética que fica em Santo André. Eles realizam serviços de dermatologia, depilação, massagem relaxante, massagem modeladora, limpeza de pele, peeling e outros mais. Tem aqui um QR Code deles para você acompanhar, para você ter mais informações. E também queria trazer um novo parceiro que está nos apoiando, que é a Sinter. A Sinter é uma das maiores empresas de terceirização do Brasil, sendo especialista em desenvolvimento e produção de sabonetes e cosméticos. Eles atuam há mais de 30 anos no mercado, têm um portfólio de marcas especiais, eles produzem, né, materiais para Natura, Boticário, Ontex, Jequiti, Johnson & Johnson. E além disso, eles têm uma marca própria também, que é da Farisi, do Chloe e do Gypsy. Muito obrigado, Sinter, muito obrigado, Sotile, e muito obrigado, Progic, pela confiar no nosso trabalho. E eu queria trazer agora, então, conversar com meu amigo Kleber Izzo. Para quem não sabe, Kleber Izzo a gente já conhece há uns 30 anos, né, Kleber? Kleber, eu queria iniciar fazendo a seguinte pergunta, que eu gosto muito do desvendar o óbvio. Você tem o Ítalo e a Isabela. Hoje um pouco maiores, já não são tão crianças assim, mas quando chega em casa, quando você está naquele almoço de domingo, fala, papai, o que você faz? Você trabalha com o quê? O que te move no trabalho? Como é que o papai ganha dinheiro, enfim? O que o papai faz? Qual é a atividade que o Kleber Izzo, o Dr. Kleber Izzo, realiza atualmente, ou enfim, realiza na sua vida profissional? Oi, Fábio. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite aqui, parabenizando você pela série de vídeos. Para mim, sempre muito, muito bacana participar dessas conversas, né? Que eu também aprendo muito aí com seus vídeos e também com os convidados que você traz aqui. Muito obrigado. Bom, respondendo aí a tua pergunta, né? Uma pergunta interessante e uma forma diferente também, né? De perguntar. Cara, eu ajudo pessoas. Eu ajudo empresas e pessoas, né?
não só no que a gente chama aí das relações de trabalho, mas fazendo com as questões de integridade, com as questões de ética, com as questões comportamentais, estejam presentes no dia a dia empresarial. Muito bom. Então, só para destacar, pessoal, o tema, eu sempre trago aqui assuntos de comunicação ligados ao mundo corporativo. O Cléber é um especialista no tema relações de trabalho, né? Relações sindicais, relações trabalhistas, né? E também compliance, que eu acho muito interessante. Cléber, eu queria te perguntar, principalmente depois da pandemia, não só a pandemia, mas a pandemia, de uma certa forma, ela começou através até das questões natural, obviamente, do trabalho remoto, né? E as empresas começaram a olhar diferente, algumas por uma necessidade até de negócio, outras começaram a enxergar oportunidades. O que você percebe assim, na relação de empregados e empregadores? O que mudou, principalmente pós-pandemia, nessa relação, digamos assim, de trabalho? Qual que é o seu olhar para esse tema? Assim? Como é que você enxerga hoje? Bom, mudou tudo, né? Mudou tudo. Tudo aquilo que muita gente falava que era impossível, aconteceu. Né? Muitas coisas que a gente falava assim, acho que não vai dar, deu. Né? Por outro lado, Fábio, a pandemia ela colocou todo mundo, assim, de uma hora para outra, de uma forma abrupta, nas suas casas. Sim. E isso impactou diretamente as relações de trabalho. Né? A gente pode falar depois um pouco mais para frente, mas essas questões relacionadas ao relacionamento, as pessoas tiveram que reaprender. Perfeito. Até porque, assim, quando você fala reaprender as empresas, porque você tem as regras, você tem os processos, você tem uma série de coisas que estavam até então digamos assim, no contrato de trabalho que foi mudado, né? E aí a empresa precisa olhar isso diferente. E o colaborador também começa a dizer assim, eu também não quero entrar nesse formato só de ir na empresa, né? Eu também quero entender. E aí entra a questão que até hoje me parece que ainda não está uma coisa, digamos assim, estabelecida, que é a história do home office, né? Uhum. E aí também tem isso, né? Como é que as empresas elas começam a olhar até mudanças da regra de trabalho, né? É isso também, quer dizer, o home office também, isso de uma certa forma, eu preciso olhar para as minhas regras, para a própria legislação trabalhista. Como é que é isso? Como é que o home office está impactando isso, na sua opinião, hoje também? Uhum. Ô, Fábio, essa questão aí do home office, né, ou das relações de trabalho, das pessoas trabalharem remotamente, enfim, o que eu trago de comentário aqui é o seguinte: primeiro que a forma de contratar as pessoas mudou. Isso. Né? Tem chefe que vai conhecer, ele acha que a pessoa é só aquele quadradinho da tela, né? É isso aí. Então, já começa a forma de contratar as pessoas mudou. Nós tínhamos, né, fazemos aquela dinâmica de grupo, fazer aquilo lá. Em alguns lugares não se faz mais isso, né? Você contrata a pessoa muitas vezes por uma entrevista, por currículo, provas e tudo mais. Quando a gente fala do trabalho remoto, a gente tem que também pensar o seguinte: poxa, hoje a grande tendência, Fábio, é da gente começar a voltar, né? Talvez não 100% presencial, mas assim, fazer de forma híbrida, por exemplo, 4 vezes na semana. Tá. Mas você percebe que isso, principalmente a gente que está muito próximo do RH, faz que o RH repense as suas estratégias, até de contratação, porque isso é um tema que eu vejo muito forte, né? Uhum. Olhando pela questão da perspectiva do colaborador, inclusive você deve ver isso muito, acompanha nas nossas redes sociais, nas redes sociais, no LinkedIn, por exemplo. O colaborador diz assim, se está uma vaga lá que é 100% presencial, eu nem vou, não quero. Uhum. É claro que a gente está falando de modo geral, você tem necessidades e necessidades. Sim. Então, assim, o RH também tem que olhar isso diferente, quer dizer, por mais que... Claro, quando a gente está falando de uma operação, de uma fábrica, é um pouco mais difícil, porque a pessoa está vendo o material produzido. Mas eu converso aqui com algumas áreas, com alguns colaboradores que trabalham em escritórios, 100% escritório, que já está entendendo bem que dá para fazer o híbrido, né, que você falou, 4x1, 3x2, enfim. Mas como é que o RH tem, na sua opinião, até pela sua experiência de recursos humanos, como é que ele se enxerga, como é que ele se antevém essa... Que me parece, até te perguntar isso, me parece que não tem muita volta, né? Esse comportamento, pelo menos de um olhar das novas relações aí de trabalho físico, né, presencial. Sim, eu também entendo da mesma forma, tá? Eu acho que dificilmente a gente volta ao que era, né?
Até porque a tecnologia chegou para nos ajudar. Então, isso também é um outro fenômeno. Sim. Outra coisa que vale a pena comentar é assim, quando a gente contrata alguém, né, quando a área de recursos humanos vai contratar alguém, a gente fala muito do tal do pacote, né, de benefícios, pacote e tal. Eu lembro, eu gosto muito de falar de experiência, né, Fábio? Mas numa das empresas que eu trabalhei, que era ali na região da Berrini e tal, quando eu ia oferecer alguma coisa, era impressionante. A gente chegava para a pessoa e falava assim, viu? Olha, você tem, sei lá, tem um salário, tem isso, e tem estacionamento. Perfeito. Eu também tive isso. Tem um estacionamento. Poxa, a pessoa ficava feliz da vida que tinha um estacionamento. Hoje, isso que você comentou é verdade, a pessoa fala assim, olha, tem isso, tem isso. Ela não pergunta, às vezes, nem quanto é o salário. Ela fala assim, é home office? Isso aí. Porque às vezes a empresa não cita, né, se é ou não, se é híbrido ou não. Então mudou sim, mudou a forma de contratar e mudou mais até a forma de reter as pessoas. Até você me lembrou uma história quando eu fui receber uma proposta para ser o gerente de comunicação da TAM ali no aeroporto, né, de Congonhas, que não é um lugar fácil de estacionar. E a pessoa me ligou e falou isso. Falou, tem isso, e tem vaga interna dentro do estacionamento exclusivo para você. Eu falei, nossa, é o que eu mais precisava daquele momento. Você tem toda a razão. Mas o ponto aqui que eu digo, né, Kleber, assim, e aí, assim, até um pouco da sua experiência também. As relações, e aí eu digo até a parte de governo no sentido, assim, de negociação, eu preciso também repensar isso, né? Porque se isso é uma tendência, como é que eu permito, hoje, até pensando de uma maneira mais até didática, para quem eventualmente usa RHs aqui, hoje as nossas leis trabalhistas permitem isso. Eu posso ter uma jornada flexível, isso já não é um tabu que talvez há algum tempo existia. Como até você falou no início, até em função da pandemia, algumas coisas foram acontecendo. Então hoje, se eu tenho uma empresa, até para o nosso colega aqui de RH, que tem uma empresa até um pouco menor, então isso funciona normalmente. Eu consigo ter um contrato de trabalho, consigo estabelecer uma jornada flexível, isso não me impacta nada. Isso faz parte normal do processo. Sim. Já era permitido em muitos casos, como a gente sabe, né? Mesmo antes da própria alteração da medida provisória aí, da legislação trabalhista. E o que a gente viu, Fábio, é a questão assim, de uma flexibilização maior em relação a essas questões do home office, de trabalhos, vamos dizer assim, talvez eu entre num tema aqui, mas de outras formas de contratação de trabalho. Perfeito. Tá? Então, antes a gente olhava muito aquela questão assim do empregado, o seletista. Perfeito. E hoje nós temos N formas de contratar. A pessoa jurídica, né? A gente fala muito do PJ, né? Isso. PJ e tal. Mas você tem, por exemplo, cooperativas, você tem o tal do MEI, né? Que a pessoa pode... Não deixa de ser um PJ, mas enfim, uma pessoa que vai estar ali junto com todo mundo, né? Misturado ali. A gente até fala, tá tudo junto e misturado. E é interessante essa pergunta, né? Nós tivemos a oportunidade, alguns anos atrás, de trabalhar numa empresa. Me lembro que lá atrás começava a ter esse movimento que a gente chamava lá atrás de terceirização. Né? Você tinha mão de obra CLT, e você tinha os terceiros, na verdade eram empresas vindo. Né? Você não tinha tanto a figura do indivíduo, era mais as empresas, com o tempo foi passando. E aí a lei foi mudando, eu entendo corretamente, foi tentando ser flexível a mudança, né, do mercado. E aí você traz um tema que eu acho bem legal, que é o tal do PJ. Que é a pessoa jurídica. Então, eu não preciso ser uma empresa no sentido grande, né? Não é uma, eu posso ser eu prestando serviço para a sua empresa. E isso também, inclusive, até eu queria que você deixasse claro, porque isso eu já ouvi, hoje a lei permite que eu tenha 100% dos meus colaboradores PJ. Né? Me parece que é isso. Depois você me corrige. E em função disso, na sua opinião, essa dinâmica, né, do PJ, dessa inclusão, dessa maior flexibilidade, isso também afetou essa relação das empresas? Como é que é isso na prática? Empresas onde teoricamente eu tinha CLTs, hoje eu tenho PJs, onde uma empresa 100% pode ser PJ, isso muda também a relação, digamos assim, processual, uma relação mais de trabalho mesmo, de contrato de trabalho? Sim, muda porque os direitos mudam, né? As responsabilidades mudam. Então, sim, respondendo objetivamente, muda. E pode, né, que é essa tua pergunta aí, poxa, Kleber, posso ter 100% PJ na minha empresa ou 100% associados na minha empresa? Pode, a gente vê isso em
em, por exemplo, escritórios de advocacia. Onde Agência de comunicação. Agência de comunicação, exatamente. Então pode sim. Uma outra coisa que acho que é importante citar, né, até porque dependendo do nosso público aqui, né, Fábio, que é a questão que a gente fala do PJ, mas assim, as pessoas falavam até um pouco antes da alteração da legislação, que você só poderia colocar essas pessoas, ou a terceirização, como você falou, porque a gente falava assim, olha, eu só posso terceirizar atividades periféricas. Isso. Limpeza, segurança, coisas do tipo. E eu não poderia terceirizar o que a gente chamava de core, que é a atividade principal da empresa. E isso caiu por terra. Então, com a própria alteração da legislação trabalhista, que foi em 2017, hoje você pode ter isso 100% terceirizado. Aquilo que é uma empresa de advogados, por exemplo, os advogados que são o core, né? Eles podem ser todos terceiros, podem ser todos PJs. Aí. Podem. E aí, na verdade, uma curiosidade, tá? Que é um dilema que eu vejo muito isso, até trazendo um pouco de comunicação. Queria te ouvir um pouco. Não sei se é mito ou se é verdade. Que é assim, aí eu trago o PJ, o terceiro, para minha empresa, começo a dividir espaço, até físico, né? Em algumas situações, a gente viveu isso também lá atrás. E aí começa assim, eu não posso conversar com ele, com esse PJ, eu não posso dar uma ordem para ele, eu não posso, eventualmente, até, de novo, para quem é de comunicação sabe muito disso que eu estou falando, eu não posso fazer uma campanha, envolver o comunicador, o PJ, vou fazer o brinde, coisas bem pontuais, tá? Vou fazer o brinde do Dia das Mães, mas ela não posso entregar porque pode virar um vínculo empregatício. Temos aqui na nossa empresa, eu tive uma situação recente que eu vi isso, a empresa estava oferecendo aos colaboradores, por exemplo, que eu acho muito legal, dentro da saúde mental, psicólogos, então você tem lá um horário na empresa, agendado bonitinho, você vai lá e conversa com o psicólogo, né? Enfim. Mas o PJ não pode porque tem essas questões. E aí eu te pergunto, né? Tem várias coisas que você sabe melhor do que eu, tem vários exemplos. Isso é mito, isso é verdade? Tem essa limitação mesmo? Isso pode gerar, legalmente falando, algum problema na hora que eu trago esses benefícios? Nem sei se é benefício, mas enfim, benefícios, oportunidades, experiências, eu tenho que dividir isso mesmo? Eu queria entender você, porque de verdade, Kleber, para mim é uma curiosidade que até hoje eu não entendo. E só para completar, eu estava numa empresa esses dias, onde tem muitos PJs junto com colaboradores e fica essa coisa. Não, a gente não pode falar com eles, eu tenho que chamar o líder deles. Como é que funciona isso na prática, Kleber? Sim. Ô, Fábio, eu comentei que a legislação trabalhista mudou, né, em 2017, e isso é verdade. E o grande, entre aspas, receio dos empregadores, qual é? De, entre aspas, o que a gente chama de caracterização do vínculo. Isso. Por quê? Porque na medida em que eu começo dou brinde, faço isso, dou ordem direta e tal, eu caracterizo lá aqueles artigos da própria CLT, né? Consolidação das Leis do Trabalho, o artigo 2º, 3º, que fala da habitualidade, da subordinação, né? Da individualidade, pessoa física. Porém, olha que interessante, isso tem mudado. Não só mudado na prática, que você está vivendo, que você vive isso na prática, Sim. como também o entendimento de muitos tribunais. Então, vou pegar aqui trazendo alguns exemplos. Quando eu comecei a atuar aí, né, na área de relações de trabalho, de RH e depois compliance, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas eu lembro o seguinte, olha só que interessante. Você viu que eu dei aula no Senac durante 12 anos e dava aula de emergência, dava aula de sinalização de segurança, essas coisas todas. E olha, a própria NR, que é a norma regulamentadora, que fala, por exemplo, de emergência e tudo mais, ela falava que eu era obrigado a fazer isso para os empregados. E não faz sentido nenhum eu falar de emergência num ambiente cada vez mais mesclado só para empregado. Por quê? Porque a hora que alguém grita fogo, e aí? Não, o terceiro não pode falar com ele. Aí o terceiro não, o que é para fazer? Sai ou não sai? Então, isso não dá. E a gente começou sim a dizer, olha, principalmente nas questões de saúde, segurança, você não só pode como deve, né? E pegando aí nas questões de treinamento, Fábio, trazendo isso já para uma vertente um pouco mais relacionada às questões de ética, de integridade, o que a gente tem visto, muitas denúncias têm chegado justamente por essas pessoas. Sim. Né? Porque você tem um viés, a gente vai entrar num tema complexo que eu acho muito importante para até te perguntar sobre isso. Porque aí você começa a entrar numa zona muito cinzenta, né? Que é uma coisa
tem os mitos, tem as verdades, mas aí eu começo a se sentir desprestigiado, se sentir, às vezes, até... Excluído, né? Excluído, começa a ter esse tipo de coisa. Então, eu acho isso muito interessante, né? Mas, assim, resumidamente, você tem algumas preocupações ainda, como você colocou. Sim. Mas me parece que até em termos como você falou, de juiz, né? De entendimento dos tribunais. Os tribunais, né? Eles estão começando a ficar um pouco mais flexíveis com isso. Não é o fato de eu dar uma caneta para você, claro, vai me tornar esse vínculo empregatício que é uma dúvida e tal. E aí talvez o cuidado, e aí eu acho que isso talvez como um recado para RH também é não se prender muito a isso e evitar, né? Acho que talvez o efeito colateral disso é com medo, com uma insegurança de ficar gerando esse vínculo, então eu fico evitando isso. Só que aí entra num outro aspecto que eu queria comentar com você, que é compliance, né? Que tem a ver com isso. E antes de entrar no compliance, Kleber, eu queria te fazer uma pergunta. Eu te conheço há muitos anos, você vem de relações trabalhistas, né? Você falou de dar aula, inclusive, de segurança do trabalho e tal. Como é que compliance entrou na sua vida, assim? Porque é um tema hoje um pouco mais comum, mas a gente está falando de quantos anos atrás? Poxa, 2015, 2013 a lei, né? Não, digo você ter entrado em 2007, final de 2006, 2007. O que é exatamente... Como Isso entrega a idade, viu, Fábio? 2006, 2007 já falava de compliance. É verdade. Mas primeira pergunta, como é que... Antes até de falar de compliance, como é que compliance... Como é que foi na sua vida? Assim, o que apareceu? Era uma coisa que você já sonhava, já pensava, já queria trabalhar ou foi acontecendo? Ô, Fábio, é interessante. Ninguém acho que nunca tinha feito essa pergunta aí. E é uma pergunta que a gente reflete bastante, né? Eu trabalhava na montadora na época, né? Trabalhava em recursos humanos, tal, 12 anos na área de RH. E, de repente, surge uma oportunidade numa área de auditoria e tal. Nem tinha esse nome, compliance. Era um nome que estava incipiente ainda no Brasil. Nos Estados Unidos já era um nome forte, né? Já vinha desde a década de 70 com esse nome chamado compliance, mas aqui ainda não. E surgiu essa oportunidade e eu me candidatei. E o mais interessante que era assim, poxa, para uma área que era... o que a gente fala hoje, né, que é crossover, né? Você sai da área de RH e migra para uma coisa totalmente diferente. E eu acho que eu já tinha um pouco disso, porque dentro da área de recursos humanos, nós ajudávamos, né, a fazer algumas apurações, algumas questões disciplinares e tal. Então, eu acho que foi uma inclinação, né, uma mudança quase que natural para mim. E na prática, você falou um pouco, né, que é uma coisa que já está há muito tempo nos Estados Unidos e tal, olhando até um pouco do meu propósito, né, nosso podcast, que é um pouco didático. O que é compliance dentro do mundo empresarial? O que é exatamente isso? O que é uma questão de auditoria, regras? O que é, na prática, o que é o compliance? O que você diria para o Ítalo hoje? O papai está fazendo um trabalho de compliance. O que é compliance? Sim. Bom, o nome, né, compliance, para quem não atua aí, né, porque fala, compliance, ele vem de um verbo em inglês, né, que é to comply with, né, que é estar de acordo com. Tá. Né? De acordo com o que, Kleber? De acordo com as normas, se é dentro de uma empresa, né, de acordo com alguns princípios, né, de acordo com algumas regras de conduta. Então, se a gente vai falando de um ambiente corporativo, é um programa que faz com que todos aqueles, empregados ou não, olha que interessante, né? Ele não olha só para o empregado, mas que aquelas pessoas que compõem o ambiente corporativo estejam seguindo aquilo que a empresa entende como correto. Perfeito. E aqui eu te fazer uma provocação. Na verdade, aquilo que a empresa estabelece como correto, mas aquilo também que a sociedade... Porque às vezes, assim, a pessoa teoricamente fez um desvio... Eu queria te perguntar isso. Até na sua experiência. Ele fez um desvio de algum comportamento que não necessariamente fazia parte do guarda-chuva da empresa, mas faz parte da sociedade, por exemplo, que a gente está vendo nas redes sociais. Isso também está dentro do compliance. A empresa também tem que olhar tanto para suas normas internas quanto para a sociedade. Claro, se você falar das coisas mais óbvias, que o cara não pode roubar, isso não, obviamente. Claro. Mas tem muitas outras coisas que a gente está aprendendo agora com a sociedade, de discriminações, por exemplo. Então, eu, enquanto compliance, tenho que olhar isso, né? Enquanto área de compliance, né? Enquanto governança, eu tenho que olhar o comportamento, estar de acordo com tanto daquilo que rege a minha empresa, mas também da sociedade, concorda ou não? Concordo 100%. O compliance, né, ele pegando um 360, por exemplo, ele vai muito assim, poxa, o que a alta direção espera? Então a empresa tem que meio que dar o norte
para que aquele programa siga. A gente fala aqui tone of the top, né? O tom do topo. Quem está lá em cima, como ele direciona aquilo. E isso foi no início. Aí depois o pessoal falou assim, poxa, não adianta vir alguma coisa lá de cima, um tone of the top, se não tiver o pessoal que é a média liderança, que tem um papel fundamental, até na comunicação também. Perfeito. E agora você falando dessa questão, a gente fala o seguinte, poxa, é o tone of the bottom, ou o tom do chão de fábrica, né? Usando uma expressão assim, que é o tom que está na base. E isso dá um 360. E aumentando um pouco mais esse leque, poxa, o que a minha comunidade tem feito? Né? Tem uma sigla em inglês que chama ESG, né? ESG, que é Environment, Social and Governance. Então, o que o ambiente, o que a sociedade, como que eu trago tudo isso para uma questão mais, vamos dizer assim, ampla dentro da minha empresa? Perfeito. E acho assim, até queria te ouvir também, eu acho que a questão do compliance não é exatamente para ditar regras e te proibir das coisas. Não é para ficar te vigiando, não é para ficar te punindo, certo? Uhum. O compliance é dentro de um conceito. Obviamente, cada empresa pode ter alguns valores diferentes, mas é para ter aquilo que são os seus próprios valores. Então, assim, eu não posso... Aqui eu estou te provocando, né? Eu não posso olhar o compliance como alguma coisa punitiva, né? É uma coisa orientativa. É uma coisa assim... Se você vai num cinema, outro dia o cara deu um exemplo interessante, né? Se eu entro num avião, por exemplo, eu tenho que ter uma regra, né? Eu coloco o cinto de segurança, apoio protetor, tenho as informações. Não é assim, vou ficar em pé, né? Claro. Quero deitar no corredor, né? Não é que você não está sendo preconceituoso, é que existe uma regra, certo? Sim. Então, é isso, né? O compliance, de uma certa forma, de uma maneira um pouco mais simplista, ele trabalha pensando de novo alguns comportamentos diferentes em algumas empresas, mas não é para ficar te vigiando, é justamente para que as coisas se tornem mais harmoniosas, é isso? É isso. Claro, e pode acontecer, tá? Em alguns momentos, porque o compliance ele tem um papel orientativo em primeiro lugar, né? Tem um papel de treinamento, de qualificação, de criar um pouco, né? Reforçar a cultura daquela instituição, daquela empresa, até porque o compliance, uma das responsabilidades dele qual é? Ou criar ou revisar o tal do código de conduta ética, ou código de ética. Perfeito. Né? Então, esse conjunto, o compliance, na verdade, Fabio, ele é mais um pilar dentro de uma cultura organizacional. Perfeito. É o pilar da curadoria, no sentido de a gente não perder um pouco disso, né? É ter, de novo, as diretrizes. Eu acho muito interessante. Sim. E aí, assim, por que E aí a gente fala assim, né? Eu tive uma outra gravação onde falava, por exemplo, do selo do Great Place to Work. Então, isso é importante para a sociedade, principalmente em RH. Aquela empresa ganhou o selo do Great Place to Work. Então, mostra que ela está em sintonia com lugares de excelência para trabalhar. Por que é importante para a empresa também ela ter esse compliance? Isso, na verdade, até a pergunta não é essa. É importante para a empresa também ter esses, não sei se é um selo, mas enfim, dizer para a sociedade, para os seus clientes, para o mercado, para os seus acionistas, que ela tem um programa de compliance. Isso também gera maior credibilidade, inclusive dos próprios colaboradores, saber que ele tem um canal onde ele pode fazer algum tipo de comentário. Você percebe que isso também é um valor para o mercado? Não era, né? Cada vez mais a gente vem trabalhando para que isso aconteça, né? A CGU, que é a Controladoria Geral da União, ela, aliás, no próprio site dela tem muito material interessante lá. Um deles fala dessa questão da certificação, né? Então a gente tem, por exemplo, o tal do selo Proética, né? Ou o selo do agronegócio, que também é interessante, né? Porque isso traz com que, por segmento, não é porque a pessoa é do segmento bancário que ele tem que ter o mesmo, sei lá, código de ética que um segmento agro. Então, esses selos, como se fosse uma ISO, né? Vamos dizer assim, né? Apesar que até existe a tal da ISO 37001, que ela vai trazendo essa vertente para procedimentar todas as empresas ou todos os segmentos naquele contexto. Então, além das questões legais, digamos assim, é importante eu ter uma gestão de compliance, porque inclusive tem uma fala do nosso colega Gilberto Bernardes, né, que também atua, e eu achei interessante, uma vez ele falou isso, né, mandando as nossas conversas, que é o olhar de segurança para o próprio colaborador, né? Olha que interessante, porque você parte de um princípio que você está dizendo assim, eu enquanto compliance, eu estou
entre aspas, organizando. Mas o colaborador vai chegar uma hora e falar assim, que legal que eu estou trabalhando numa empresa que tem um compliance, que isso me permite até ter mais segurança de eu se sentir, né, de, eventualmente uma denúncia, um assédio, uma situação de alguma coisa, digamos assim, um pouco mais crítica. Eu tenho canais. Então, olha que legal, né? O próprio colaborador, se isso sendo bem trabalhado, eu fico mais seguro, concorda? Ele se sente amparado, né? Se sente amparado. Porque assim, uma coisa é você não ter nenhum lugar para ligar, para conversar sobre uma eventual situação. Outra coisa é a minha empresa se preocupar com isso. Então, é legal porque você falou agora há pouco, né? Até do bottom, né? Que você pega todos os níveis, não é isso? Sim, sim. Ó, uma das coisas que a própria CGU analisa, Fábio, inclusive quando a gente fala do programa de compliance, né? Dá a impressão que, programa é aquela coisa muito... É igual quando fala, vou fazer um programa de comunicação. Cara, às vezes faz o simples. Eu não tenho um canal de denúncia. Tá bom, coloca aquela caixinha de acrílico lá. Perfeito. Então, existe sim... as pessoas se sentem amparadas em saber que existe um canal de denúncia. Agora é o seguinte, Fábio, precisa ser eficaz. Não basta só ter por ter. Então, perfeito. Eu ia exatamente fazer essa pergunta para você. De novo, pessoal de RH, líderes que estão num estágio que ele entende que compliance, ele escutou você aqui, está me escutando, já entendeu? Ele acha que é importante, ele entendeu que isso é importante. Existe, obviamente, empresas especializadas que atuam nisso, né? Mas eu estou começando ali e ainda preciso me organizar. Quais são os primeiros passos? Então, imagina que você tem uma empresa, esse assunto me chama atenção, eu quero olhar para o mercado, talvez eu tenha um pouco mais de verba para contratar uma consultoria, talvez não, mas assim, o que eu tenho que olhar, Kleber? Quais são os meus primeiros passos para que eu implante um programa de compliance, de ouvidoria, né, como você falou? Ô Fábio, claro que vai depender do tamanho da empresa, né, de pequena, média, grandes empresas aí. Inclusive a gente às vezes pensa que toda grande empresa tem, nem sempre, né? Outras, algumas possuem um canal de denúncias ou possuem um tal do programa de compliance que não é eficaz. Para quem não tem nada, né? Para quem não tem nada, se você é uma pequena empresa, eu diria o seguinte: poxa, o que o dono da empresa fala? Qual que é o... Porque você precisa sentir isso. Sim. Né? Poxa, ele quer, existe aquela. Então começa pelo básico, começa pelo simples. O que é o simples, Kleber? Primeiro, a empresa precisa ter lá a sua missão, sua visão, seus valores, o que aquilo ela entende como correto. Né? Os empregados, os colaboradores, eles se sentem parte da empresa, eles podem contribuir com aquilo. Eu não tenho dinheiro para contratar um canal de denúncias, por exemplo. Poxa, coloca lá uma caixinha de acrílico. Perfeito. A pessoa vai lá e ele vai se sentir participante daquilo. Agora aí é o seguinte, Fábio, tem um ponto fundamental que qual é? É a capacitação das pessoas que vão tratar isso. Quem vai receber eventualmente a denúncia? Exatamente. Porque imagina o seguinte, poxa, o Kleber falou que é só colocar uma caixinha de acrílico lá, o pessoal vai lá e escreve um negócio, tem problema em tal coisa. O que é tratado aquilo? Perfeito. Como é que eu trato aquilo? Então, se a pessoa que vai receber e cuidar, dar as devidas, não tiver uma mínima qualificação, aquilo cai em descrédito. Perfeito, pessoal. Perfeito comentário, Kleber, porque isso é uma coisa que a gente ainda vê em algumas empresas, né? Há digamos, uma boa intenção de criar o canal, mas não há essa capacitação. E aí a gente vê aquelas situações assim, a denúncia foi para o presidente, ou foi para o RH, e aí não souberam, inclusive a pessoa depois é demitida, né? Então isso já começa mal. Então eu acho que é muito importante isso, independente de quem seja a pessoa, se é o presidente, se é RH, se é uma empresa terceira, como você falou, muito também que acontece, que eu acho que me parece que é o mais indicado, depois eu quero até te ouvir. Mas eu acho que tem essa capacitação, esse profissionalismo, né? Que pode, inclusive, acontecer, você pode ter uma denúncia da sua própria equipe. Como é que você vai lidar com isso, né? Então, é claro que tem a questão imagino eu também, né? De apurar, de verificar. Deve ter um monte de denúncias, coisas que são muito pessoais. Às vezes é uma dor que o cara está expressando que não é exatamente uma denúncia. Enfim, o caminho talvez é esse, né? Além que você falou dessa profissionalização, desse treinamento... a ideia talvez dessa terceirização seria mais adequada que você vê ou não? Ô Fábio, tem que ver o seguinte, nem tudo é denúncia.
Isso. Então já começa por aí. Se for criar um canal de denúncias, né, o próprio nome, né, é um canal de apuração, um canal de recebimento, de alegação, aí depende do nome, tem cada empresa dá um nome aí. Gosta de criar umas coisas. Pessoal de comunicação gosta dessas coisas. Criam aí as suas... mas enfim, tem que tomar um cuidado porque o ideal é que a área de recursos humanos também tenha um canal de atendimento. Porque às vezes tem coisa que vem... o meu vale transporte não sei o quê. O meu chefe não sei o quê. Às vezes é uma questão que pode ser tratada pela área de recursos humanos. Perfeito. Né? Ou se tiver uma área de relações de trabalho, enfim. Agora, a outra coisa um caso de assédio, um caso de, sei lá, fraude. Estou falando de casos assim, de apurações muito sérias. Então aí, se a Evolua não tiver condição de apurar, sugiro que contrate sim ou uma empresa, um escritório especializado, porque senão, Fábio, só para concluir aqui meu raciocínio, a empresa tem problema. Claro. Né? Perfeito. A empresa tem problema. Então, hoje, o que eu vejo assim, as empresas elas nunca estiveram tão preocupadas com a sua própria imagem do que agora. Perfeito. Tá? Tem empresa que não tem o canal de denúncia, sabe o que ela faz? Não, chama lá o RH, fala, não, manda embora, paga os direitos e tira daqui. Por quê? Porque ela acha que vai demorar para apurar, vou gastar dinheiro, não sei o quê, é mais fácil tirar ele. Só que tira o que a gente chama assim, só a parte de cima do iceberg. E o problema continua. Perfeito. Não, perfeito, eu acho excelente o comentário seu. E tem uma coisa que a gente, sem querer denunciar a nossa idade, mas a gente vai mudando, em algum momento... parecia, eu não estou dizendo que seja certo ou errado, mas são momentos, né? Parecia inconcebível você trabalhar na mesma empresa e você fazer uma denúncia, por exemplo, nas redes sociais. Hoje não, o cara está trabalhando na empresa e está reclamando. Sim. Então esse ponto que você está trazendo é muito importante. E o valor da empresa, o que a gente chama em comunicação de brand, de valor de marca, é um negócio maluco, né? Uma denúncia dessa, uma situação dessa, hoje exposta numa rede social, né? Uma pessoa que é demitida, como você falou, que não foi apurado e tal. Então, eu acho que tem que ter muito profissionalismo. E também, Kleber, só para reforçar uma coisa, eu vivi isso, uma outra empresa que a gente fez um projeto, isso não é desmerecendo a denúncia, pelo contrário, mas tem muita coisa que não é exatamente uma denúncia, às vezes de novo, né? Eu me lembro que tem um caso muito interessante que 5 pessoas mandaram denúncias porque estavam querendo sacanear o chefe do cara. E aí você tem que ter o profissionalismo, né, de entender, podia ser o caso real, mas naquele caso foi provado que não era exatamente um comportamento do líder, né? Então, por isso também tem que ter essa coisa muito bem organizada e bem tratada, com respeito, né? Com sigilo, inclusive, né? Porque você pode estragar a vida, uma carreira de um profissional, né? Então também tem isso, né? Da pessoa. Porque o que você falou, nem tudo que é denúncia. E, de novo, a marca da empresa, né, cara? Claro. Isso está exposto, não é isso? Sim, total. O profissional de compliance, Fábio, ele tem que ter, assim, essa acuracidade, sabe? Tem que ter uma certa perspicácia, e isso ele ganha com o tempo. Você falou, você trabalhou em empresa de aviação, sabe como é que é. A gente fala das 10 mil horas. Isso. Né? Das 10 mil horas. Então, assim, o profissional de compliance também. Então, assim, se ele acabou de, agora de repente, né, faz aí um curso ou faz enfim, tem a certificação de Compliance Officer, que hoje tem uma certificação específica para a pessoa de compliance. Então, ele recebe aquele título, mas talvez ele não esteja preparado já para pilotar um Boeing, vamos dizer assim. Perfeito. Né? E essa questão aí de estar, né, na posição, ele precisa ter uma responsabilidade, porque às vezes, Fábio, dependendo do caso, a pessoa de compliance, ele é a última linha entre a pessoa permanecer na empresa ou sair. Olha que responsabilidade, né? Entendeu? Perfeito. Porque se ele não tiver uma responsabilidade com a carreira das pessoas, vou pegar esse seu exemplo. Algumas pessoas de baixo vão lá e fazem uma denúncia. Poxa, e aí, o que ele faz? Se ele não souber como conduzir, de repente ele tira aquela pessoa, ou dá uma medida disciplinar, ou pune. Cara, ele acabou com a carreira daquela pessoa. Sim, perfeito. E tem uma questão, Kleber, que é o seguinte, que é parecido com a pergunta que sempre me fazem em comunicação interna também. Tanto comunicação interna como compliance só cabe em empresas grandes? Não.
Não, isso é um mito. É um mito. É um mito. É um mito. Ao contrário, né? Compliance tem que estar em todo lugar. O compliance, Fabio, tem uma frase que eu coloco nos meus vídeos, nos meus materiais, que eu falo o seguinte: compliance começa em casa. Perfeito. Compliance começa em casa. Se você é o Fábio que é, você pode ter certeza que o João vai seguir, entendeu? Então aí, você já passou por diferentes projetos, diferentes empresas, e quando as pessoas encontram, pô, é aquela mesma pessoa. Perfeito. É isso aí. Seus valores, é claro que o cuidado aí, de novo, por isso que é importante ter o compliance, porque pode ser que algumas empresas mudem alguns tipos de regras, mas são importantes. Sim. E aí, aproveitando comunicação, eu queria te perguntar até... qual a importância, né? De novo, parece ser óbvio, mas eu sempre gosto de desvendar o óbvio, né? Qual a importância, então, quando se fala do compliance, qual a importância da comunicação interna, dos programas de comunicação no compliance? Por que é importante, né? Enfim, não vou nem falar até porque faz sentido no meu trabalho, mas eu queria te ouvir do especialista como você, né? Por que é importante a gente ter, para quem está nos ouvindo aqui, o pessoal de comunicação interna, por que é importante ouvir... por que é importante ter a comunicação? E vou dar só um gancho para você. Eu tive a semana passada, esses dias atrás, num evento onde tinha um executivo de compliance da BRF. E eles tinham um profissional de comunicação dedicado ao compliance, respondendo para ele. Enfim, então só para te dar Mas é claro que a BRF é gigantesca. Mas pensando assim, por que é importante, Kleber, a comunicação para o pessoal, para os programas de compliance? Ô, Fábio, primeiro para chegar em todos os níveis. Segundo, porque nem sempre o profissional de compliance ele consegue traduzir, né, transformar uma linguagem muitas vezes técnica, uma linguagem muitas vezes jurídica, numa linguagem que o público necessita. E às vezes, mais do que às vezes ficar criando código de ética, tal, às vezes uma cartilha ajuda, às vezes a forma com que você faz, um pequeno vídeo. Perfeito. Então a área de comunicação, esse lance da BRF aí, ele assim, poxa, é fundamental. Petrobras fez isso, outras empresas fizeram. Lá na empresa que eu estou agora, nós criamos um calendário, nós criamos um calendário de comunicação justamente com isso, para ligar a área de compliance com os comunicados, né, que a gente chama. E aí, assim, é claro que eu te perguntei para provocar, mas faz todo sentido o que você está falando, e eu acho que tem uma fala sua que eu achei bem legal, que é assim... Normalmente, o compliance, como área jurídica, tem um teor, uma escrita mais pesada, é natural, né? A origem é uma coisa mais formal. E a comunicação pode trazer um pouco mais lúdico. E eu vivi essa história na TAM, que eu achei bem interessante, porque se você pega, por exemplo, alguns anos atrás, os vídeos que a gente assistia, aquele vídeo quando você entra para voar, aquele vídeo de pôr a proteção, era um negócio muito pesado. E se você pega ao longo dos anos, eles foram criando coisas mais lúdicas. Então, tinha um vídeo da TAM que era maravilhoso, um desenho animado, que a pessoa vinha, tipo aquela coisa de bombeiro. Outra coisa, até mudando de segmento, que eu acho muito legal. Quando você entra no cinema e vem aquelas orientações de segurança, né? De não fumar, tal, você vai ver... cada vez os caras estão ficando mais criativos, né? Sim. E às vezes, inclusive, conectando com o próprio personagem do filme e tal. Muito legal. Então, eu acho que é isso, pessoal. Para quem comunicação... porque às vezes é realmente um pouco duro, né? Como comunicação, puta, eu vou fazer um trabalho de compliance, fazer aqueles textos grandes. Não. A gente tem a capacidade, a possibilidade, claro, que usando aqui os conceitos do conhecimento técnico, trazer essa coisa um pouco mais lúdica, um pouco mais próximo das pessoas, conectando com os valores da empresa, aí fala um pouco da marca, dependendo do que você produz, conectado com os produtos, né? Então, que é o caso da TAM, usava a questão do voo. Então, acho que é nesse sentido, né, Kleber, que a gente pode trabalhar essa questão mais leve, digamos assim, mas com conhecimento, com informação, né? Exatamente. Não é omitir, não é esconder, não é nada. É simplesmente, vamos dizer assim, adaptar a linguagem técnica, jurídica para o seu público. É isso aí. Só comentando eu dou aula há 7 anos numa escola chamada LEC, Fabio, que é justamente de compliance, essas coisas todas. E foi muito engraçado, porque uma das alunas lá, e eu dou esse exemplo até hoje, a gente estava dando aula tal, ela levantou a mão e falou, professor, que eu trabalhei, ela trabalhou num banco, um grande banco durante muito tempo, ajudou a criar a questão do canal do código de ética do banco, tá, pô, bacana, e eu falei, poxa, que legal, e você tá onde hoje? Né? E aí ela falou, hoje eu tô aqui numa grande construtora, né? Ela mudou de segmento e tal.
E aí eu falei, né, só uma reflexão aqui, será que é pegar aquele código de ética de um banco, com aquela linguagem, e colocar dentro de um segmento de uma construção, vai fazer sentido? Não. Talvez não. Quantos de nós, muitas vezes, a gente, né, nós lemos alguma coisa e a gente não entendeu, a gente não entende. Então, acho que essa adaptação da linguagem, a área de comunicação, ela é fundamental. Perfeito, Kleber. Acho que você tocou um ponto fundamental e até um ponto que eu aprendi, a gente vai trabalhando e vai entendendo, porque às vezes, isso já aconteceu comigo, né? Lá atrás. Você pega um modelo de comunicação que deu muito certo numa empresa, que foi, inclusive, já tive situações premiados, e coloca numa outra empresa e não dá certo. Fala, mas como assim, né? É entender a cultura, entender o jeito, entender a capacidade. É isso mesmo, perfeito. E o código de ética, de novo, você tem as diretrizes, como a comunicação, você tem as diretrizes, você tem os canais de comunicação. Isso não vai mudar muito. Sim. Agora, o jeito de fazer muda. Kleber, eu queria só te falar o seguinte, tem um quadro chamado Reflexões, Provocações e Dicas sobre a tal comunicação interna. Nesse quadro eu sempre trago, né, uma reflexão do livro que eu escrevi, né, em 2023 falando sobre justamente o tema desse quadro. E aí eu queria ler uma aqui que eu achei interessante, que é a seguinte: comunicação interna não dita as regras da empresa, mas pode contar quais caminhos está seguindo, que é mais ou menos parecido com compliance. Um trabalho especial que a comunicação interna pode realizar nas empresas é contar e apresentar quais caminhos a organização está seguindo ou quer seguir. E eu acho que isso é especial, porque quando a gente fala de comunicação interna, não estamos falando somente em benefícios, regras, procedimentos. Estamos falando de uma história e de uma narrativa, com propósito e futuro da empresa. Então, eu até coloco aqui, comunicação não é só falar do dia a dia, é preparar os times para os desafios que a gente vai ter. E aqui eu até coloco no livro, né, que eu escrevi, que a gente tem uma dica para esse assunto. Não escreva texto só para escrever, não é só um comunicado. Conte uma história. Né? Mostre o propósito, onde está conectado. Faça um curso, e até eu sugiro, né? Faça um curso de storytelling, tem gente que até gosta. Outro dia achei muito legal, o cara falou, estou fazendo um curso de cinema, não é para fazer cinema, mas para pegar o conceito de cinema, né? Porque acho que é muito legal isso, né? Que acho que tem a ver com o compliance. Quais habilidades eu tenho como comunicação interna para contar uma história para as pessoas? E acho que o compliance é um pouco disso. Você não vai ditar todas as regras, mas você pode conduzir a empresa, os colaboradores, para quais caminhos a gente quer seguir, não é isso? É isso. O compliance, quando começou, ele tinha muito aquele estereótipo do jurídico. Isso. Né? Era aquele lá... Punitivo. Punitivo, tal. Eu até brinco, né? Que era muito comum, assim, tinha lá... Quando começou a onda de mudar tudo para compliance, tinha lá, sei lá, departamento jurídico, aquela sala com aquela... Isso. E aí, vou dar um exemplo aqui de um nome qualquer, mas sei lá, Dr. Roberto, departamento jurídico. Aí um belo dia viram que não gostava de compliance, foram lá, arrancaram a plaquinha, aí colocou lá, compliance. Mas era o mesmo Dr. Roberto. Então, Fabio, se a pessoa primeiro, tiver uma habilidade de comunicação, tiver uma habilidade relacional, né? Eu comento o seguinte, o compliance hoje, os grandes programas de compliance, e pode servir para você que tem uma pequena empresa, tá? É trabalhar o seguinte, o pessoal fala assim, ai Kleber, o ideal é trabalhar de forma preventiva. Eu falei, isso, preventiva, é claro, prevenir sempre é melhor. Mas o que eu vejo muito profissional de compliance, Fabio, é trabalhando na forma corretiva. Ele fica sentadinho, recebe uma denúncia, aí ele vai apurar. Ou então chega alguma coisa no canal de ética, aí ele vai apurar. Nós trabalhamos em empresa automotiva, né? Na automotiva, a gente usa uma expressão, pessoal, que chama preditiva. O que é a preditiva? Só trazendo aqui um paralelo, que é você trabalhar de forma programada, planejada, que é muito da comunicação. Perfeito. Então, se eu tiver um calendário onde eu vou fazer uma ação de endomarketing, vou fazer uma ação de comunicação, vou fazer... Hoje, inclusive, a própria CIPA, né, a legislação mudou, Fabio. A CIPA hoje ela tem um papel que é de reportar os casos de assédio. Antes a CIPA era só Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tem um a mais, né? Exatamente, ganhou um a mais. Isso. Então, assim, a CIPA hoje tem uma responsabilidade que é de, no mínimo, reportar esses casos para nós. Então, trabalhar de forma preditiva, ter uma boa comunicação, ser uma pessoa relacional que consiga falar em todas as áreas, né, ou segmentos aí. Esse acho que são características do profissional de compliance.
Cara, eu queria te fazer uma pergunta assim, até juntando um pouco do compliance e um pouco das relações de trabalho, né? A tecnologia chegou aí, cara, não tem jeito, né? Para tudo, né? E até engraçado, a gente às vezes acha que vai vir uma tecnologia, parece que vai vir um robô físico, mas já está aqui no nosso dia a dia, né? Coisas que você fazia, hoje a tecnologia, o chat GPT, tudo isso ajuda mais. Como é que você acha que a questão da tecnologia impacta a questão do compliance, a questão das relações de trabalho? Qual é assim, eu até diria, perguntando para o Kleber Iso, pessoa física, independente da posição que você está, e até talvez de novo, né, se você tiver que conversar com o Ítalo, com a Isabela, como é que está na sua cabeça isso hoje? Como é que você olha a tecnologia conectada com essas atividades, no seu caso hoje, relações de trabalho e compliance, mas pode ser para outras coisas também. Como é que está isso? Qual é a sua primeira impressão que vem? Fábio, tecnologia chegou para ficar, né? Inteligência artificial, um mundo sem volta, né? O que a gente vê hoje aí do chat GPT, né? E ainda mais se for pegar aquela versão paga, né? 4.0 e tal, poxa, isso aí... O que a gente tem que tomar um cuidado, seja na área das relações de trabalho, né? A gente usa isso, tá? Usa todo dia, né? A inteligência artificial a gente usa mesmo. Até porque, vamos supor, para você poder analisar determinados contratos, para você analisar determinadas denúncias. Então, existem sim ferramentas que a gente utiliza. Uma coisa que, poxa, a gente tem que tomar o máximo de cuidado, Fabio, é não substituir o nosso cérebro humano pela inteligência artificial. Tá. Porque não basta eu ter uma ótima ferramenta se eu não souber fazer as perguntas certas. Perfeito. Então, assim, poxa, o RH vai usar? Vai. Né? Aquelas dinâmicas que a gente fazia, poxa, a gente vai continuar fazendo. Mas hoje a gente consegue, sim, traçar um determinado perfil, né? A gente consegue melhorar os nossos questionários, né? Com base na inteligência artificial. E principalmente quando a gente fala em comunicação, um pouco também sobre RH, que eu acho que a gente pouco usou de uma maneira mais efetiva, é trabalhar com os dados, né? Que é aquilo que o mercado do marketing trabalha muito bem há muitos anos, né? Então o consumidor, qual o comportamento do consumidor, quais são as dúvidas, né? E aí você vai criando produtos para isso. O RH, historicamente, nunca trabalhou muito bem isso, né? Mas você tem comportamento, você tem questões, né? Então, eu acho que isso é bem interessante. Mas eu concordo totalmente contigo, eu acho que a questão não é... Eu pessoalmente falando, eu sou partidário dessa inteligência como um parceiro seu. Não é para substituir nenhum outro, mas ele de verdade potencializa muitas coisas, principalmente aquelas coisas operacionais que você fazia. Mas tem que fazer algumas perguntas mais, digamos, mais corretas aí. Mas eu acho que comunicação, inclusive também para quem está nos ouvindo, comunicação para questões do dia a dia ajuda bastante. Agora, tem uma coisa que eu vi outro dia que achei bem legal, né? A inteligência artificial, pelo menos por enquanto, não tem traumas, não tem insegurança. Sim. Então isso é do ser humano, né? E isso às vezes é o que dá a veracidade, é o que dá até a espontaneidade. Essa dúvida gera, inclusive, a proximidade, né? Sim. Porque, por um lado, a gente também percebe que alguns textos estão tão padronizados em inteligência artificial que daqui a pouco a gente vai começar a dizer assim, não, vamos aceitar melhor alguns erros, tal, porque isso vai ser meio natural, né? Sim. Você sabe que tem um colega nosso de muitos anos atrás, ele falava um negócio que eu nunca esqueci. E ele falava assim, quando eu escrevi os textos de comunicação, ele falava assim, olha, o líder, e vocês vão ver que tem a ver com esse negócio da inteligência. Tem hora que o líder ele precisa sentir parte, ele precisa fazer alguma sugestão. Então, se você escreve um texto muito bem feito, muito tal, e ele não puder falar nada, ele vai dizer, não gostei, faz de novo. Porque é muito no sentido assim, não é que não ficou bom, é que ele não teve um poder de atuação. Aí esse cara falava assim pra mim, você conhece ele. Ele falava assim, no meio do texto, faz um erro, coloca uma vírgula, coloca um S a mais, porque aí o líder vai dizer assim, ó, ficou bom, mas tem que corrigir isso. Aí o líder já se sentiu, ó, tá vendo, eu ajudei você. Pode parecer uma coisa muito simplista, sim, mas tem muito sentido isso, né? Porque assim, eu tô fazendo parte. Talvez com a inteligência artificial a gente vai perceber esse tipo de coisa. Tá tão mecanizado, tão pronto, que na hora que a gente começa a ver alguns erros, a gente fala, tá vendo? Ó, teve um erro. E aí parece que fica mais próximo, né? Sim. O Fábio, se as pessoas não se sentirem parte, elas não compram nada, elas não compram a ideia. A gente falou de trabalho remoto, a gente está falando agora de inteligência artificial, a gente está falando, no fundo, a gente está falando de pessoas. É isso aí. Né? Só citando um exemplo, olha só como as coisas remontam ao tempo. Na década de 70, uma grande empresa americana que faz essas caixinhas de bolo pronto.
ela lançou um bolo que era simplesmente você pegar o que vinha lá, tudo pronto, colocar e colocar para assar. Era assim. O bolo saía pronto, saía ótimo. O que aconteceu? Não vendia. Por quê? Porque aquelas senhoras, aquelas mães e tal, ela falou assim, não fui eu que fiz. Perfeito, olha que legal. O que eles fizeram? Eles tiraram os ovos, tiraram o leite da massa. Olha, para ela poder incluir. Para ela poder falar assim, não, eu que bato desse jeito, o leite. E aí... Nunca tive isso. Exatamente. Muito legal. Então, você vê como que é. Porque aí a pessoa fala, não, Isso aí. todo mundo compra caixinha de bolo, mas lá na sua casa é feita de um jeito, lá a pessoa, não, meu bolo é... Muito legal. Nunca tinha ouvido. Kleber, pra gente finalizar aqui, eu tenho um quadro que eu queria te fazer uma provocação, chama Putz, deu errado. Putz, Cara, a gente normalmente escuta, eu mesmo, tem várias histórias legais, mas tem algumas histórias que não deram certo, né? Alguma coisa que a gente pensou, tinha um planejamento. Eu acho que isso também mostra um pouco do que a gente acabou de falar agora do ser humano. O ser humano é falível. Né? E a ideia não é ficar romantizando o problema, um erro, não é isso. Mas dizer, tem hora que não deu certo alguma coisa. Tem algum, se quiser falar também, se não tem problema, mas tem algum case assim, fala, putz, não deu certo, eu tinha uma ideia de tal coisa, não funcionou. Tem alguma coisa assim que te chama a atenção? Do RH, o compliance, assim? Se você quiser, dessa história, algum projeto que você fala, putz, não foi legal, tal. Eu tinha uma ideia assim, de repente não foi bem conduzido, enfim, tem alguma coisa assim? Sempre tem, né, Fabio? Sempre tem. Enfim, posso pensar aqui, não tinha pensado nessa pergunta. Sempre tem, mas talvez eu cite uma aqui, assim, da área de compliance, por exemplo, que quando começou esse negócio do compliance, todo mundo ficava aquela coisa, não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E nós tínhamos muito uma metodologia americana, que era aquela coisa, né, de... Poxa, o cara vinha falar com você, era aqueles advogados engravatados, então põe naquela coisa de sala, fazia Sim. todo... A gente já viu isso, né? Mas não vou nem dizer que foi errado, mas só foi uma situação talvez cômica, porque você já ouviu a expressão chamada bad cop, good cop, né? O bom policial e o mau policial. E aí tinha um caso lá que a gente estava tratando... E a pessoa estava, poxa, a gente estava entrevistando, tinha eu, mais uma outra pessoa e uma pessoa do RH. Então nós estávamos como se fosse a área de compliance, né, de investigações e tal, e o RH dando um apoio. E a pessoa que era o depoente lá negando tudo. Não sei o quê, não, poxa, a gente com evidência, com tudo. Aí... eu confesso que eu fiquei até meio irritado, tal, peguei e saí da sala. Falei, não, saí da sala. Aí ele chegou, o depoente lá, né, a pessoa que estava lá, chegou pro outro e falou assim, também, pô, eu já sei que vocês trabalham sempre em dupla. Um é o bom e o outro é o mal, né, então eu já sei. Aquele ali que saiu lá, ele é o mau policial. Aí o outro falou assim, ele é o bom. Ele era o bom. Ele era o bom, cara. Pô, ele que saiu. Mas tem muita experiência. É claro que o nosso mundo, a gente tem uma certa carreira aí, a gente tem muitas histórias. Kleber, eu queria agradecer de verdade a sua presença, o seu tempo, a sua disponibilidade. É muito bom falar com você, acho que tem muitas histórias legais aí, muito ver também a sua história. Eu queria até pegar aqui, te entregar aqui um brinde. Opa, obrigado, Fábio. Tem aqui um kit para você. Perdão. Que lindo. Esse é um kit oferecido... Pode abrir aqui? Não, é surpresa não, aqui o pro kit, nosso público. Eu queria agradecer, é um kit da Sinter, né, que eu falei no início. A Sinter trabalha com sabonetes, tem um material, inclusive essa linha própria deles, tá? Da Sinter. Muito obrigado. A Sotile também tem aí um voucher da Sotile para você... Tá recheado aqui. Tá recheado, o negócio é bem feito. Para você dar para as pessoas que você quiser, para fazer limpeza de pele, fazer massagem relaxante, tá bom? Que lindo, obrigado. Queria agradecer novamente, agradecer você, Kleber, ao nosso ouvinte, ao telespectador, quem está nos ouvindo aqui pelo Spotify, quem está nos acompanhando pelo YouTube, muito obrigado. Agradecer novamente a Sinter, a Sotile e a Prodigy pela parceria, tá bom? E de novo, só para lembrar, se você gostou dessa fala do Kleber, das nossas falas, que você possa curtir, comentar, compartilhar com seus colegas. Acione aí o sininho para você ver essa jornada 2024. A gente tem muita conversa boa, tá bom? Kleber, muito obrigado. Que eu queria novamente te agradecer.
Só te desejar aí gratidão pelo seu tempo. Obrigado, Fábio. Mais uma vez, obrigado. Parabéns aí pelos episódios, estão muito bacanas. Obrigado pelo mimo aqui, agradeço também a você, a todos aqui do estúdio que me receberam muito bem. Eu sempre fecho as minhas falas, as minhas entrevistas, Fábio, dizendo o seguinte: quando a gente trabalha na área de RH, quando a gente trabalha na área de compliance, eu sempre falo o seguinte: se você quiser se diferenciar do mercado, trate as pessoas como pessoas e não pelo cargo que ela ocupa. Perfeito. Se você tratar a pessoa como pessoa e não pelo cargo que ela ocupa, você já vai se diferenciar de boa parte do mercado. Então, eu encerro aqui com essa frase, agradecendo mais uma vez aí, te parabenizando. Obrigado, Kleber, muito obrigado. E acompanha a gente, a cada período aí você está com o nosso YouTube, você vai receber novas notificações das nossas novas conversas, nossas próximas conversas. Um grande abraço.